Você está preocupado com a volta da censura no Brasil em função da aprovação da lei das fake news? E se eu te disser que nós já estamos censurados faz tempo? E se eu te disser que a pior censura, a nova censura, é praticada mais por empresas privadas do que por governos no mundo inteiro? Olá, eu sou o cientista político Paulo Moura, sou doutor em comunicação, tenho mestrado em ciência política e criei esse canal para ajudar as pessoas a entender o que se passa por trás da conjuntura política. No vídeo de hoje nós vamos tratar da nova censura, isso mesmo, a censura de novo tipo que foi criada na era das mídias digitais e na era da internet. Desde a Roma antiga, a censura era algo praticado por governos. Lá em Roma existia um censor público encarregado de manter a moral e os bons costumes. O termo, o conceito de censura está relacionado à ideia de tirar de circulação ideias, obras de arte, informações capazes de prejudicar o status quo e uma determinada ordem vigente. A censura presta-se à manutenção de um determinado status quo vigente, de modo a evitar mudanças do pensamento dominante que sustenta o poder de um determinado grupo social, prevenindo a disposição de mudança de estruturas de poder ou de padrões de comportamento social que sustentam esse poder. Numa interpretação contemporânea do conceito de censura, percebemos que ela se deslocou das mãos do governo e hoje também é praticada por ONGs, empresas privadas, grupos de pressão e indivíduos que agem socialmente praticando bullying para censurar opiniões que ameaçam os poderes constituídos ou aquelas forças sociais que sustentam o poder e o status quo. Uma das novas formas de controle da opinião é o verdadeiro bullying que é praticado na sociedade a partir da ditadura do politicamente correto. O politicamente correto é uma forma de controle social através da linguagem, ou seja, ao tentar cercear a liberdade de opinião de tudo aquilo que é divergente do politicamente correto, está se tentando moldar as mentes das pessoas e condicionar o comportamento social com vistas a manter no poder ou a permitir o acesso ao poder da visão politicamente correta, que é uma visão culturalmente dominada pela esquerda. A ditadura do politicamente correto é, portanto, parte de uma estratégia de dominação política da sociedade através do controle da linguagem. Mas não é apenas nos grupos de convivência social que o politicamente correto se impõe. Hoje, esta ditadura do politicamente correto penetrou nos departamentos de marketing das grandes empresas e nos departamentos de controle de conteúdo das mídias digitais, das grandes corporações globais de mídias sociais, como o Facebook, o YouTube, o Google e tantas outras mídias desta natureza. Todas estas corporações de mídias digitais criaram departamentos de controle de conteúdo. Isso mesmo, funcionários em geral com mente de esquerda são encarregados de patrulhar tudo aquilo que é dito ou exibido nas mídias sociais e, sob a alegação de divergência com as regras da comunidade, a liberdade de expressão é cerceada. Você pode ter o seu conteúdo censurado, removido da rede ou receber cadeados de controle de acesso que impedem os seus seguidores de receber aqueles conteúdos que você enviou e que está em divergência com os padrões da dita comunidade, que nada mais é o Departamento de Controle de Conteúdo, a censura dessas corporações digitais de mídia. Todo mundo sabe que a internet nasceu livre. Um território da liberdade de opinião, um novo território de liberdade para todos os cidadãos do mundo. Ao perceberem os seus poderes ameaçados, governos, políticos tradicionais e corporações de mídia tradicional começaram a fazer pressão sobre as empresas de mídia digital para implantar esses departamentos de censura. A ideia é cercear a liberdade, ditar o que pode e não pode ser dito,
carimbar como fake news e impedir a circulação de todas as ideias que ameaçam o monopólio da informação pela mídia tradicional e o monopólio do poder pelos grandes grupos econômicos e pelos políticos que controlam os governos no mundo todo. A grande novidade disso que eu estou chamando de nova censura é exatamente a transferência do poder de censurar, de cercear a liberdade de opinião das mãos dos governos para estas corporações de mídias digitais. No início, elas tinham interesse na liberdade de opinião porque ela atraía pessoas para as mídias digitais, aumentando a sua competitividade em relação às mídias tradicionais. Como se sabe, esses meios de comunicação todos vivem de publicidade. Portanto, essas corporações de mídias digitais vivem uma contradição. Se elas cercearem demais a nossa liberdade de opinião, elas perdem seguidores e, consequentemente, perdem valor dos anúncios publicitários que ali são publicados. No entanto, rapidamente elas perceberam que, como corporações globalistas, como detentoras de poder mais forte do que muitos governos no mundo, o controle da opinião também é do interesse dessas corporações. Controlar a opinião é controlar poder. E hoje, além dos governos, essas corporações globalistas no mundo inteiro controlam poder. Portanto, cercear a opinião conservadora, impedir o crescimento da onda conservadora que surgiu no mundo é parte do interesse dessas corporações que, junto a outros grupos econômicos que hoje dominam segmentos do mercado mundial, querem controlar o poder por cima da soberania dos Estados nacionais. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Em vídeo, a gente sempre fica limitado a um certo tempo. Eu escrevi um artigo para a revista Esmeril sobre a nova censura. Lá eu detalho bem do que eu estou falando. Vou botar o link desse artigo na descrição desse vídeo para quem quiser ler e estudar mais detalhadamente. Uma das formas de controlar a opinião é o cerceamento da palavra, ou seja, a proibição de você falar, é caçar a sua opinião nas redes, tirar a sua opinião de circulação. Mas as corporações de mídia digital desenvolveram outras técnicas. Uma delas é controlar as versões sobre o que é dito nas mídias sociais e sobre o que é dito nos sites de informação. Hoje, por exemplo, existe um grupo pequeno de agências de notícias que abastecem os jornais e o noticiário do mundo inteiro com informações sobre o que acontece no mundo. Portanto, filtrar o conteúdo dessas notícias, decidir o que a gente pode ou não pode saber, o que nós receberemos ou não receberemos como notícia, é uma das formas de cercear a livre circulação de informação. George Soros, portanto, é um dos financiadores de agências de notícias, agências que abastecem o jornalismo mundial com versões sobre a realidade alinhadas com a visão globalista e politicamente correta. Esta visão globalista e politicamente correta também é encontrada em sites educativos, em sites de informação. Um exemplo típico é a Wikipedia. A Wikipedia tem as pretensões de ser uma enciclopédia digital. No entanto, ela não é considerada academicamente como uma fonte confiável. Isso mesmo, para trabalhos acadêmicos com caráter científico, aquilo que é publicado na Wikipedia não é considerado como válido porque não há confiabilidade nas fontes. No entanto, se você for dar um Google lá nas fontes de pesquisa sobre o que quiser pesquisar, são justamente os links da Wikipedia que aparecem em primeiro lugar e são muito utilizados por estudantes no mundo inteiro como fonte de conhecimento. E, não é surpresa, quem controla as versões do que é publicado sobre os fatos na Wikipedia são autores esquerdistas. Isto mesmo, se você tenta questionar, alterar conteúdos que estão lá e que divergem desta visão globalista e politicamente correta, você é literalmente cerceado, excluído, bloqueado, impedido de postar conteúdos lá.
Outro exemplo, se você quiser pesquisar sobre o regime militar de 64, por exemplo, em fontes confiáveis, e for digitar uma pesquisa no Google, todos os links das primeiras páginas no Google são links contemporâneos, atuais, de versões sobre o regime de 64, escritos por notórios professores de esquerda, muitos dos quais em links que se pretendem fonte de conteúdo para trabalhos escolares. Exatamente. Se você quiser informações fidedignas, aprofundadas, de sites que revelam fatos e a realidade sobre esse período da história do passado do Brasil, terá que avançar várias páginas, aprofundar a pesquisa dentro do Google para encontrar estas informações, porque em todos os links e nas primeiras páginas o que você vai encontrar são conteúdos e versões sobre os fatos contados pela esquerda. E assim é em relação a qualquer coisa, inclusive sobre fatos mais recentes. Se você quiser pesquisar sobre a reforma da Previdência, sobre quaisquer conteúdos contemporâneos, os primeiros links do Google sempre serão links de versões contadas por esquerdistas. Isto é uma forma de controlar a verdade, de impor a verdade da esquerda. Então, o que nós estamos percebendo é que a censura não só mudou de mãos, não só hoje ela é preponderantemente praticada por grupos privados, como quem controla as versões dos fatos publicados nos principais sites educacionais e nos principais sites de notícias da internet são notórios esquerdistas. Mas não é só isso, gente. Recentemente nós vimos que surgiram as chamadas fact-checking agencies, agências de checagem de fatos. Essas agências surgiram recentemente e também são controladas por notórios esquerdistas, ou seja, aqueles a quem se terceiriza a função de percorrer as mídias sociais e percorrer a internet, definindo o que é verdade, o que é mentira, o que é um fato no qual se pode confiar, são empresas de notórios esquerdistas, e estas empresas são usadas pela mídia tradicional para carimbar como mentira tudo aquilo que diverge do politicamente correto, da agenda globalista e daquilo que estas empresas dizem que é verdade. Recentemente também surgiu uma empresa chamada Bot Sentinel, ou seja, a sentinela dos robôs. Essa agência, também controlada por esquerdistas, se autoatribui o poder de definir o que é ou que não é robô. Portanto, se você é daqueles internautas, daquelas tias do Zap, que às vezes ficam publicando inúmeras vezes a mesma hashtag, esse comportamento repetitivo é taxado como robô. Isso mesmo, você pode ser carimbada como robô ou carimbado como robô, e no momento em que isto acontece, as corporações de mídia digital, Facebook, Twitter e outras, podem cancelar a sua conta ou botar você de castigo por uma semana, 30 dias, por se comportar como se fosse um robô, ainda que não seja. A mais recente iniciativa de censura é praticada pela ONG Sleeping Giant, ou Gigante Adormecido. Qual é a técnica utilizada? Eles estão tentando atingir a monetização, o faturamento publicitário dos sites de notícia e das mídias sociais e dos canais dos conservadores nas mídias sociais. Ou seja, eles se autoatribuem o poder de dizer o que é verdade, o que é mentira e, óbvio, tudo aquilo que se constitui em visão conservadora da realidade, tudo aquilo que contraria o politicamente correto e a agenda globalista é taxado como fake news. E eles vão para cima dos departamentos de marketing e publicidade das grandes empresas para impedir que esses sites ou estes canais sejam patrocinados através do Google Ads, da publicidade do Google ou da publicidade do Facebook, o Facebook Ads. Estão tentando, portanto, cercear, estrangular as fontes de financiamento das mídias alternativas, aquilo que permite aos conservadores profissionalizar a sua atuação nas mídias digitais.
Finalmente, as consequências desse tipo de atuação do Sleeping Giant chegou às grandes corporações anunciantes, ou seja, as grandes marcas da publicidade mundial, as empresas que mais patrocinam publicidade no Facebook, no Google, no YouTube, nessas mídias digitais, foram para cima das empresas de mídia anunciando que vão cancelar os seus anúncios porque Facebook, Twitter, Google e YouTube e essas empresas não teriam feito o suficiente para restringir, limitar, impedir o discurso do ódio nas mídias digitais. Discurso do ódio, como se sabe, é o carimbo que a esquerda inventou para cercear a liberdade de opinião, para impedir a livre circulação da opinião conservadora nas mídias digitais. É sabido que no mundo inteiro a onda conservadora cresceu através da internet. A eleição do presidente Trump, o Brexit na Inglaterra, a ofensiva das forças conservadoras nas eleições do leste europeu e mesmo a eleição do presidente Bolsonaro tiveram nas mídias sociais o grande suporte, o grande veículo de circulação de opinião que contagiou a sociedade e permitiu a ascensão dessa onda conservadora no mundo. Pois bem, agora a esquerda, por dentro das corporações de mídias digitais, por dentro dos departamentos de marketing, das grandes agências de publicidade ou das corporações que fazem publicidade na mídia mundial, estão agindo de forma sofisticada, cada vez mais sofisticada, para censurar a nossa opinião. Isto significa que os governos e os políticos tradicionais pararam e vão deixar de nos censurar, terceirizar tudo para estas empresas? Não. O Partido Comunista Chinês continua desenvolvendo ferramentas para cercear a opinião na China. Nós estamos vendo a aprovação da lei das fake news no Brasil, o inquérito das fake news no STF e as ações dessas forças políticas tradicionais para controlar a nossa liberdade de opinião. É preciso ficarmos atentos e é preciso criar soluções alternativas. Os conservadores estão criando alternativas. Recentemente surgiu o Parler, uma mídia social conservadora sem censura que está crescendo aceleradamente. Surgiu também o ThinkSpot, uma mídia social também alternativa, também de origem conservadora, e a tendência é que gradativamente nós migremos para dentro dessas mídias sem censura para garantir a nossa liberdade de opinião. É preciso estar atento porque 2020 é ano de eleições no Brasil e essa eleição não acontecerá com a mesma liberdade que nós tivemos nas eleições passadas, as eleições de 2018, em que nós elegemos o presidente Bolsonaro. A esquerda estudou a estratégia do presidente Bolsonaro, infiltrou gente dentro dos grupos bolsonaristas no Facebook, no WhatsApp. É preciso estar atento, é preciso ser criativo, desenvolver novas estratégias, buscar novos aplicativos de difusão de opinião, longe do alcance desses caras, se nós quisermos manter a ofensiva do movimento conservador no mundo. Por hoje era só, até o próximo vídeo.